Olá a todos, eu sou o Alê, estamos iniciando mais um programa Condomínio Sustentável. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e acompanhar sempre os programas. No programa de hoje, nós vamos falar sobre uma temática super importante, que é a água, como economizar ela, e através de produtos que utilizamos aí no nosso dia a dia, torneiras, chuveiros, válvulas nas descargas. E para conversar sobre o tema, chamei aqui o Ricardo Dutra, responsável pela engenharia da Draco. Eu que agradeço o convite, Alê. Estamos à disposição aí. E temos aí, espero poder contribuir com um pouco sobre esse assunto aí. Tem muita coisa interessante que as pessoas ainda desconhecem. Legal. Bom, para começar, Ricardo, como que tá essa questão da água, né? A gente teve crise hídrica em 2015 e agora, como que tá esse cenário? Olha, em 2015 realmente a gente teve uma crise hídrica muito profunda aqui em São Paulo, né? E isso é algo sério, porque a falta de água inviabiliza a cidade, né? Que bom que isso foi contornado. Só que isso continua acontecendo em várias cidades pelo país, né? Porque a população cresce cada vez mais e existem situações que não favorecem o fato do crescimento populacional e a ausência de legislação para garantir que os equipamentos de pontos de consumo que você citou, os chuveiros, as torneiras, os vasos sanitários, possam ter a garantia que trabalhem com o mínimo necessário e suficiente de água. Legal. Né, promovendo a economia. E já entrando nesse ponto, o que a Draco faz para economizar água? Para economizar, muito bem. Bom, existem basicamente duas formas de você economizar água num ponto de consumo. Em primeiro lugar, reduzindo o tempo de uso. Então, se você usa metade do tempo no banho, você vai consumir metade da água. Outra forma é reduzindo a vazão. Então, se você permanece aquele mesmo tempo tomando banho, mas você consegue garantir que aquele chuveiro tenha metade da vazão de água, você também vai ter a metade do consumo. Então, ainda é possível, com alguma tecnologia que existe, você ter os dois ao mesmo tempo, que é o melhor dos dois mundos, que é menos vazão e menos tempo de uso, né? Aí entra a automação. E justamente a Draco, há muitos anos, há mais de 20 anos aí no mercado brasileiro, disponibiliza a automação com foco em sanitários e lavatórios profissionais. E além da automação, nós temos os dispositivos eco que a gente utiliza para reduzir vazão. Eles são de fácil implantação, eles vão em cada ponto de consumo e você consegue fazer o seguinte, trazer a vazão para o ideal. Porque qualquer ponto de consumo que você vai usar, um chuveiro, um vaso sanitário, ele tem um ideal de vazão. Você precisa daquele tanto de água para que ele tenha eficiência, para que ele tenha conforto. Qualquer coisa acima disso é desperdício. Então, você conseguindo trazer para essa vazão, você vai ter, então, a melhor economia possível. E tem algumas coisas, né, que impactam negativamente nessa força da água, né, no dia a dia. Por exemplo, às vezes você abre a torneira até espirra em você, né, de tão forte, né, a pressão, né. O chuveiro, o pessoal quer que massageie, né, também, água, também, né. Então, algumas coisas que, realmente, você falou, dá para manter o conforto? Ótimo, então. Olha só, quando a gente fala em conforto, em primeiro lugar, a gente sempre pensa no banho, né? O banho é... E o que acontece? Um chuveiro elétrico, para você ter uma ideia, ele tem uma vazão, em média, entre 5 e 7 litros por minuto. Tá? Então, claro, a gente sabe que o chuveiro elétrico não é o máximo do conforto na questão de vazão e tal. Mas a gente toma banho, muitas pessoas tomam banho diariamente num chuveiro elétrico. Exato. Muito bem. Agora, os chuveiros a gás, eles são mais gastões. A gente fala em média, eles gastarem aproximadamente 20 litros por minuto. Então, 3 vezes mais que o chuveiro elétrico, só que em média. Porque eu já cansei de medir 30, 40 litros por minuto. Então, você trazendo isso para um nível de 10, 12 litros por minuto, você vai ter conforto, sim, e economia.
Entendi. Inclusive, muitos países têm legislação que limitam os chuveiros a 10 litros por minuto. As indústrias têm a obrigatoriedade de fornecer chuveiros que não permitam que saiam mais do que 10 litros por minuto. E aqui no Brasil tem? Não, isso não tem no Brasil, essa legislação. Existem algumas iniciativas de algumas empresas, né? A Draco é uma delas, porque a gente sabe que nessa vazão é possível ter o conforto e um excelente nível de consumo de água. Porque o chuveiro, ele é o vilão do consumo, tá? Então você pode ter certeza, os banheiros, acima da metade da água é consumida nos chuveiros. Legal. Então, e aí é uma coisa que a gente estava comentando, né, antes do programa, que falando em condomínios, tem aqueles condomínios que funcionam mais a solução de vocês e outros menos, né? Queria que você explicasse um pouco disso. Ah, bacana. Então, nós atuamos muito no B2B, né, para negócios. Mas por quê? Porque a água comercial, ela é cobrada, ela é 5, 6, até 10 vezes mais cara do que a água, do que é cobrada para o residencial. Tá. Muito bem. Então, o problema é maior no comercial, sem falar que você tem o problema centralizado numa pessoa e não em vários moradores. Então, ele tem o interesse de reduzir a conta dele. Agora, condomínios residenciais, de muitos anos para cá, começaram a busca da individualização, né? Para a gente conseguir economia, todos têm que buscar a sua própria economia. Dificilmente há uma consciência coletiva, né, nessa busca. Então, a individualização tem sido uma busca nesse sentido. Só que tem alguns condomínios que a individualização não é viável economicamente e então o problema perdura. Nesses condomínios, nós temos uma solução para os vasos sanitários que não são o vilão do consumo, que a gente falou são os chuveiros. Mas os vasos sanitários, eles certamente consomem 20% da conta, ou um pouco mais. 20%? 20% da conta de água. Da conta de água, em especial se forem aqueles de válvula de descarga direta, né? Não caixa acoplada. Que é na parede, né, a válvula. Válvula na parede. E justamente essa é a dificuldade da individualização, porque você tem que fazer toda uma tubulação, troca de vasos, isso encarece. Entendi. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode aplicar o dispositivo Eco, por exemplo, nesses vasos sanitários, e o consumo do vaso, eu afirmo, ele cai para menos da metade. Então, isso garante um impacto de mais de 10% de economia na conta d'água, mas olha só, no consumo de água. Só que dependendo da faixa de consumo das unidades, o custo da água varia. Quando a gente reduz 10% de consumo de água, muitas vezes a gente consegue 20% de economia de custo da conta. Olha que interessante. Caramba. E até a gente estava também conversando assim sobre o que é a economia real da água, né? É de dinheiro ou do consumo, né? Perfeito, perfeito. O que acontece é que quando a gente fala em economizar água, às vezes as pessoas confundem, porque a gente pode economizar no custo da água, ou seja, conseguir uma água mais barata, através de coleta de água de chuva, através de um poço artesiano, através de compra de caminhão-pipa, coisas nesse sentido. Aí a gente poderia pensar por um outro olhar, que é reduzir o consumo da água propriamente dito. Aí os dois são caminhos, mas especificamente a Draco trabalha na redução do consumo da água mesmo. Que é realmente a solução, né? Porque você instalar um poço artesiano não é solução de economia, né? Pelo contrário, às vezes as pessoas ficam até acomodadas, né? Estão tirando água do lençol freático, mas e assim, aí nem pensam mais em economia. Eu tô pegando do poço artesiano, né? Então... Interessante, porque no Brasil a água foi sempre relativamente barata, especialmente para residência. Ainda é comparado com outros países? Olha, residencialmente ela ainda é muito barata porque ela é subsidiada e para faixas de pequeno consumo ela fica muito barata. À medida que você vai subindo acima de 20 metros de consumo por unidade, 20 metros cúbicos mensais, praticamente dobra o preço. Isso vai ampliando, né? O consumo per capita da ONU, eles falam em 120 litros por pessoa por dia. Mas uma classe média no Brasil, que a gente vê aqui, são consumos na faixa de 250 litros por dia. Caramba, é o dobro do que a ONU.
porque a água aqui é relativamente abundante e relativamente barata, né? Tá. Então, aliás, justamente o preço tem a ver também com a disponibilidade. Legal. Eu tenho um amigo que trabalhou na Austrália, mas ali trabalhava na cozinha de um restaurante, e quando ele estava enxaguando lá, logo quando ele chegou, o cara ele tomou uma bronca, porque eles têm um cuidado com a água muito grande, porque lá é muito escassa, né? Falou, meu, pelo amor de Deus, tá lavando o prato com né, com a torneira ligada, né? Então, você vê que a cultura ela já é outra porque é muito escassa. Aqui dá essa impressão, porque realmente é um país grande, tem bastante água e não valoriza, né? A gente abre a torneira, tem água, né? A conta não é muito alta, mas a gente não pode deixar de lembrar que a gente vê água dos rios, das chuvas, alagamento, mar, só que a água que a gente precisa economizar é a água que foi coletada, tratada, foi distribuída e chega na nossa torneira, e essa é limitada, e bastante. Legal. E aí, pensando agora, né, na conta financeira, né, queria que você me desse alguns exemplos de investimentos e do payback, né, desses equipamentos. O pessoal aí que está nos assistindo ter uma ideia. Maravilha. Olha, a gente, por histórico de muitos lugares que a gente já implantou, a gente tem um número assim, pode falar um número cabalístico. A gente fala assim, sem analisar com detalhe, saber toda a realidade do local, que inclusive faz parte do trabalho, mas é assim, o investimento do valor de uma conta de água, né, vai permitir uma redução do consumo financeiro acima de 10%, então a gente fala que vai ter o retorno em 10 meses. Tá. Isso é um número que, assim, no geral, funciona bem. Mas tem casos, para você ter uma ideia, a gente já implantou numa academia de ginástica e teve 55% de economia. Opa. Porque ali o que acontece? O vilão é o chuveiro, né? E ali os chuveiros eram os pontos de maior consumo, as pessoas não costumam deixar os chuveiros abertos, inclusive enquanto estão se preparando para entrar no banho, coisas desse tipo. Então, e aí como se fosse de hidromecânica, de pressão, esse modelo que vocês colocam em academia? Nesse local a gente fez os dois, a gente reduziu a vazão, deixando ela no mínimo necessário para ter o conforto, e colocou o sistema de automação, que a pessoa precisa chegar próximo, tocar, funciona por um tempo, depois ela tem que tocar. Funciona durante quanto tempo? Dá para ajustar, mas normalmente a gente coloca 1 minuto. Então, 1 minuto, a pessoa dá outro toque, vai continuar. Ela não tem ela não deixa de poder tomar o banho o tempo que ela quiser. Mas ela não pode deixar. Naturalmente ela fica até meio brava. Não aguenta mais apertar isso. Tem que tirar. Banho logo. Às vezes você tem que tirar um pouco do conforto também. Muito conforto, aquele banho absurdo também gera essa situação. Você sabe que interessante, né? A gente fez um trabalho num clube para redução de consumo de água, e até um clube bacana aqui de São Paulo e tal, tinha um consumo absurdo, nos chuveiros gastando mais de 40 litros por minuto. Então a gente foi lá, implantou, etc. Só que aí tirou-se esse conforto nesse nível. O banho, se você comparar um banho de 40 litros por minuto para um de 12, você realmente tem uma redução daquilo da percepção daquela... 40 litros por minuto é uma cachoeira. Então, só que aí o que aconteceu? Houve uma resistência por parte dos sócios, como se estivesse havendo uma perda. Então, realmente demanda também uma conscientização, né, que as pessoas entenderem. De novo, a gente não está falando de um pinga-pinga, de um banho qualquer, a gente está falando de um excelente banho. Exatamente. Né? Ricardo, eu sempre comentei isso, que assim, você pode ter a tecnologia que for. Se não tiver uma consciência da pessoa que está usando, ela vai fazer de alguma maneira, ela vai burlar de algum método para mudar aquilo lá. É a mesma coisa assim, você colocar que seja energia fotovoltaica, que, cara, é só você atender o mínimo que já vai funcionar. Uma pessoa que não tem nada de conscientização, ela vai deixar todas as luzes ligadas e vai acabar a energia que está armazenada ali, né, para utilizar no dia, né, que ela acumula. Então, assim, qualquer coisa, a mesma coisa. Você tem você tem a tecnologia para gerar um pouquinho menos de conforto, mas vai tomar um banho. Mas se a pessoa tiver aquela mentalidade, né, ela vai...
Por isso que aí, exatamente, a mentalidade é fundamental, a conscientização, né? Porque à medida que a gente toma consciência da nossa parte, a gente pode pelo menos escolher fazer a nossa parte ou não, enquanto a gente não tem a consciência, né? E no caso, né, a gente sempre fala, sempre que entra nesse tema, quem tem filho adolescente fala, pô, mas como é que eu faço com meu filho que fica no chuveiro e tal? Então, talvez a gente não consiga reduzir o tempo que ele fica lá, mas se a gente reduzir a vazão, exatamente. aí a gente consegue, de algumas maneiras, não depender tanto do usuário, de algumas maneiras, né? Tem como dar alguma... mas o que eu falo assim, de algum jeito a gente vai depender da pessoa. Não, sempre, ali, entendeu? sempre. Por mais que tenha tecnologia, se a pessoa for aquele 2% que eu sou otimista, né? Que o pessoal que odeia a sustentabilidade, né? Ele vai dar uma maneira de burlar, né? Todas essas economias. Já pensei de alguém montar, tipo, como se fosse um Big Brother da sustentabilidade, jogar um monte de pessoa que não gosta disso, né? Pra poder ver, né, o que tá errado. Pra vivenciar esse dia a dia, né? Pô, muito legal. E o vaso sanitário? Como economizar? Tem alguma maneira? Tem legislação para isso? Como que funciona? Tá bom, vamos Porque lá. eu imagino que gasta bastante, né, um vaso sanitário. Sim. O vaso sanitário, por exemplo, a gente falou bastante de banheiro, onde tem os chuveiros, e tem os sanitários onde não tem chuveiros. Então, a gente no dia a dia frequenta, né, a escola, o trabalho, e nesses locais normalmente, né, não vai ter o chuveiro, e o vilão do consumo, então, é o vaso sanitário. E já há muitos anos foi se desenvolvendo tecnologias para que os vasos com 6 litros tenham a capacidade de fazer a descarga. Muito bem. Perfeito. Eu estou falando daí na faixa de 30 anos atrás, surgiu aí as caixas acopladas. E as caixas acopladas, elas reservam exatamente a água suficiente para fazer, no caso esses 6 litros, para fazer a lavagem do vaso. Legal. Muito bem. E essa legislação atingiu então as louças. A caixa acoplada trabalha com 6 litros e aquele vaso que trabalha separado da válvula de descarga direta também precisa de 6 litros. Muito Então bem. isso é uma legislação. Sim, mas tem um ponto interessante aí. A legislação não atinge as válvulas de descarga. Tá? Existe... Que vai na parede. Exatamente. Tá. Então, existe, fora do Brasil, legislação que exige que a válvula seja limitada. Porque existe o fluxômetro, que é uma válvula que tem um fluxo medido, que são esses feitos sob legislação. Existem as válvulas de fluxo, que é simplesmente você apertou, ela vai funcionar, vai soltar água, você soltou, ela vai parar. Ou seja, não tem como você saber quanta água sai ali. E eu te afirmo que no Brasil fizeram a legislação para a louça. E como não fizeram para as válvulas, essas válvulas dispõem de muito mais de 6 litros. Muito mais. Entendi. Costumam medir 12, 15, 18 litros. Porque assim, na caixa acoplada, mesmo se você ficar apertando, não vai mais, né? Na válvula, se você ficar segurando, ela vai continuar. Isso. E não interrompe, né? O fluxo de água. Depende totalmente do usuário. Você falou que lá fora interrompe. Interrompe, porque na verdade você dá um toque, independente da tua mão, ela já faz um ciclo e fecha. Se você manter segurando, ela para e ela vai esperar um outro acionamento para fazer um novo ciclo. Legal. E você acha que em um condomínio, por exemplo, que não tem a medição individualizada, vamos dar um exemplo, um condomínio de 100 apartamentos. Perfeito. Para ele economizar, ele teria que então trocar todas as bacias, né, todas as torneiras, todos os chuveiros, né? Então, olha que bacana, né? Esse é um ponto interessante. A gente, com o dispositivo Eco, são peças aplicadas... Então, são peças que têm dentro dele uma tecnologia que, independente da pressão... E o que é a pressão? É a altura da coluna de água. Né? Então, independente, você pode estar no primeiro andar, no 10º, no 20º, independente da pressão, ele se autoajusta para que a vazão seja o mínimo necessário e suficiente para fazer funcionar um vaso, que é 1,5 litros por segundo. Olha só, uma válvula de descarga direta, cada segundo que você aperta, ela dispensa no mínimo 1,5 litros. 1,5 litros. Mas eu te falo que é mais, porque esse ajuste que quem faz seria esse dispositivo. na prática vai 3 litros. Justamente ao colocar esse tipo de dispositivo que limita a vazão, você tem imediatamente essa redução que eu falei, que aproximadamente, de uma forma ampla, é metade do consumo.
metade do consumo do vaso. Então, Legal. aí, claro, num condomínio que tem esses vasos que devem corresponder a 20% do consumo do condomínio, da conta, então a gente está falando em ter um impacto, uma redução de 10% do consumo de água, que pode ser 15%, 20% do valor gasto com a água. Interessante. Legal, legal. Ô, Ricardo, muito obrigado. Um papo muito bacana. Tenho certeza que vai ajudar o síndico ali, né? Principalmente, síndico, você que não tem como implementar a medição individualizada no seu condomínio, né? Então você pode utilizar dessas estratégias para adaptar todos os apartamentos para conseguir uma economia, né? Porque senão não tem jeito, né? A pessoa não sente no bolso, acaba não fazendo nenhuma ação. Ô, Ricardo, te peço suas considerações finais, por favor. Bom, Ale, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade aí pelo convite da gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho e dizer que a gente está sempre à disposição aí, tudo do que tange aí a parte de economia de água e recursos, é o nosso dia a dia aí, a gente... Legal. Onde o pessoal pode encontrar os produtos? Olha, www.draco.com.br é o nosso site, lá vai poder conhecer um pouquinho. Ali tem os produtos, né? Essa parte de economia, quando se trata em condomínios e coisas assim, a gente faz uma análise. Então Legal. É bom entrar em contato, a gente conversa e explica melhor. Você atende o Brasil inteiro? A gente tem uma presença maior em São Paulo, onde os nossos braços alcançam, mas a gente tem alguns representantes e tem clientes espalhados aí pelo Brasil já. Legal, ótimo. Obrigado, Ricardo, mais uma vez. Obrigado, Alexandre. Pessoal, estamos finalizando aqui mais um programa Condomínio Sustentável. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse conteúdo e também não se esqueçam, sustentabilidade começa em casa.